E aí, E aí, Túlio, beleza? bom dia, beleza? E você? Dia, bem, beleza. Deu uma atrasada aqui, foi mal. Cara, incrível, né? Porque, na verdade, você começa falando da empresa da pessoa e quando você vê o problema em casa, aí vai longe, né? E engraçado, você falando isso, eu tenho conversado com muitas pessoas, o pessoal ainda tem muita dúvida, né, sobre mentoria, consultoria, e eu estava falando, inclusive, para uma pessoa que mexe no ramo de estética ontem, eu falando que a consultoria, um dos motivos, né, que eu me posiciono como mentor é justamente porque eu já vi que a consultoria, é lógico, ela resolve problemas muito pontuais, né? Ah, eu preciso resolver algo no meu financeiro, aí o consultor vai lá e pega seus números e não quer saber. Assim, não é o intuito dele resolver outras áreas, né? E o mentor, Uhum. e como mentor, eu vejo que já é bem isso que você falou. Acaba que a gente entra em questões que a gente precisa resolver antes, porque senão seu trabalho também não flui, né? Não adianta para você falar para a pessoa, ah, não, nessa área aí eu não vou entrar e, e aí você precisa resolver isso para depois eu fazer o meu trabalho. Então, assim, é um trabalho mais amplo e até visando o resultado que a gente espera, né? Que a gente sabe que tem potencial para atingir. Com certeza. E eu até arrisco falar que eu acredito, não é que eu não acredito no trabalho das empresas que trabalham com a parte financeira e a parte de gestão. Mas é provisório esse ajuste. A pessoa cresce por 6 meses ali, talvez, que é o período do acompanhamento, e depois ela volta a fazer aqueles comportamentos, porque o comportamento que ela tem, que prejudica ela, está enraizado e não superficial. E aí a pessoa vai lá, contrata uma consultoria, decola, porque com certeza é um método que funciona, mas como aquilo não mexeu lá dentro, lá no interno da pessoa, naquilo que causou a situação que ela estava, ela volta a repetir. Eu sempre falo uma coisa que às vezes a pessoa fica assim, pensativa, mas dívida não se resolve com dinheiro. Não é É, com dinheiro, é com mudança de comportamento, é com entender melhor por que você está sempre fazendo esse giro ali, ganha, perde, ganha, gasta, ganha, investe, fica sempre com a corda no pescoço, né? Então, tem comportamentos que levam a fazer isso. Então, resolver com dinheiro não vai. Pode ter certeza. Não sei se você já emprestou dinheiro para alguém ou se você já viu alguém que emprestou dinheiro. Aquela pessoa sempre volta a pegar dinheiro. Ela sempre está naquela roda. Ela vai buscar mais dinheiro porque ela já se endividou novamente depois. Se você pegar um endividado, pagar todas as contas dele hoje, daqui a um ano ele está como? endividado novamente. Exato. E Endividado. isso que você falou, assim, eu acho que a gente tem conversado bastante sobre isso. As consultorias que são apenas métodos, né? E pelo menos o que eu vejo muito no digital são mentorias focadas muito em um método e aonde que dão resultados, igual você falou, dão resultados de às vezes é, é, 3 meses, 6 meses, um ano, mas a pessoa não aprendeu a lidar com aquilo ali, com o princípio daquilo ali, né? E uma forma com que eu acredito muito é passar para a pessoa o princípio para que ela possa realmente resolver o problema dela e aí ela vai ter o resultado também e ainda vai saber ir para o próximo nível sem ficar caindo, né? A gente fala assim, ah, subiu, mas toda hora está caindo. Eu acho que isso não é o intuito do trabalho e também isso é desgastante demais para o empreendedor, né? A gente mexe com pequenos empreendedores e você ficar acaba que gera insegurança, gera aquela coisa de será que
será que eu vou? Porque o tombo pode ser maior e tudo. Então, quando você aprende os princípios, a sua segurança para seguir em frente, né? O seu destravar até, é justamente para você estar sempre buscando um algo a mais, né? Tá fazendo melhor, mais e melhor. Total. E assim, eu conheço várias pessoas que já abriram uma empresa, por exemplo, ou não foi aquela expectativa que a pessoa imaginava, ou ela já quebrou e ela para, porque ela fica com medo de continuar, né? Ela fica com aquela restrição, pô, já fiz, deu errado e agora eu não vou tentar mais. E existe um outro ponto que eu considero crítico, que é quando a empresa precisa crescer e a pessoa não tem coragem de fazer com que ela cresça. E acho que esse é o maior ponto, porque a maioria das empresas que a gente conhece, se você observar, elas crescem até certo ponto e ali parou e ali acaba. Ali essa empresa não consegue ir para o próximo nível. Por quê? Porque, primeiro, a confiança do dono é assim, eu sei o que eu estou fazendo, deu certo até agora, então ele dificilmente pede ajuda para fazer isso. Ele acha que ele já sabe tudo. E aí ele também não sabe como fazer aquilo, mas ele fala assim, não, eu não confio em ninguém para fazer isso por mim, não confio em ninguém para me ajudar. E aí ele trava o crescimento dela. Isso é tão prejudicial quanto uma pessoa que já deu errado e para de tentar. Eu vejo assim, porque é um potencial que está sendo bloqueado pelo simples fato da pessoa não entender que ela precisa do conhecimento para fazer aquilo, abrir um pouquinho mão do controle e entender que para o próximo nível você vai precisar de ajuda, não tem como. E aproveitando esse gancho aí, eu estava vendo um evento ontem, é, que me falou algo que eu achei muito impactante, justamente por conta disso desse projeto, né, do destravar, e agora você falou a questão das pessoas travarem em algum momento. E aí começou a mostrar, fez toda uma contextualização, porque hoje tem muitas pessoas saindo da classe média e caindo, a pobreza está aumentando, né? Muita gente passando muita dificuldade, muitas pessoas não têm o colchão de reserva, não têm expectativas futuras de estar investindo, não tem dinheiro para velhice, né? E aí depois tem outras pesquisas que as pessoas estão comprando menos imóveis, e aí tem gente que, mas essa geração não importa muito em comprar. Mas se você pega essas outras notícias, você vai ver que se a pessoa não tem a condição de sobreviver, muito menos ela vai comprar alguma coisa. Então uma coisa está ligada à outra. Mas aí aonde que chega toda essa informação? Existe também os números que o número de milionários está crescendo. Então, tem muitas pessoas fazendo muito dinheiro. Tem pessoas, né, que estão saindo também da classe média e se tornando milionários com um padrão de vida mais alto, com tudo mais, com mais segurança, com dinheiro para investir, com tudo mais. Então, a conclusão disso tudo, né, e o que eu queria passar aqui é justamente tem gente saindo da classe média e indo para a pobreza, tem gente saindo da classe média e indo para a riqueza. A classe média está acabando. O intermediário, essa linha intermediária ali, ela está acabando. Então, mostra que isso é muito dinâmico e as pessoas ou vão para um extremo superior ou para um extremo. Não existe essa questão da estabilidade. Não existe, eu tô com medo de não conseguir ir para o próximo nível, né? É importante que as pessoas tenham a consciência que se elas não estão fazendo algo para crescer, automaticamente elas estão caindo, porque você não consegue ficar numa linha reta por muito tempo. Você não consegue se estabilizar, seja no emprego, seja num negócio, seja em qualquer área. Se você não procurar crescer, se você não procurar ajuda para se destravar, a tendência é que você caia, né? Então isso para mim eu achei fantástico, né? Essa explicação, porque as pessoas ainda muitas não entendem esse movimento.
porque não é uma questão de pessimismo, são números mesmo que a gente está sempre estudando, a gente está sempre vendo, e não tem como. Quem dera a gente falasse assim, não, agora vai tudo ficar aqui, ó, a gente não precisa se esforçar tanto e nem ter medo de cair. Não existe não existe essa possibilidade. É uma ilusão, né? E isso que você falou deveria ser levado muito a sério por todo mundo. Você falou uma coisa que eu, para mim, Simone, como dona de uma academia, eu considero essencial, e se pudesse colocar uma informação na cabeça de cada dono de academia, seria essa que você falou. Não existe uma linha reta. Ou você está crescendo ou você está diminuindo. Então, se você está ganhando a mesma coisa que você ganhou o ano passado, você está diminuindo porque os custos aumentaram. Então, a pessoa olha para o número total do faturamento e fala, meu faturamento está maior. Mas o que importa é a margem de lucro com este faturamento maior. Qual a sua margem? Hoje, eu vejo que a maioria das empresas, primeiramente, não sabe calcular o próprio lucro. Tanto um profissional que atende serviços como empresa não sabe olhar de maneira analítica para os próprios números. Então, precisa de ajuda já para essa questão. Outro ponto é que o dono de negócio, ele é dono de negócio. Se ele não tiver visão de outros donos de negócio, se ele não tiver visão de outras áreas de negócio, ele continua preso àquilo que ele vê os outros fazendo e tenta replicar, só observando. E eu falo isso por também conhecer muito da área de academias, porque o que acontece dentro das academias é que elas ficam muito presas em vender mensalidade. Só que quando você pergunta para elas, você já viu uma empresa que vende um produto só? Elas falam que nunca viram, mas elas viram, a empresa delas faz isso. Então, elas não analisam que toda a receita da empresa delas vem de uma única fonte. E a mesma coisa, serviços profissionais. Eles fazem consulta e é só essa fonte de renda deles. Eles não conseguem enxergar outras fontes de renda. E por isso que existe uma mentoria, por isso que existe um acompanhamento, para que as pessoas possam mostrar para você outras opções dentro do teu trabalho. Não vem com essa de na minha área não dá. Tem outros profissionais vendendo na sua área, porque você não desenvolveu o conhecimento, não trocou uma ideia. Eu falo assim, Túlio, que às vezes o fato de eu conversar com o Gustavo aqui, que todo dia a gente tem uma hora junto aqui, traz milhares de ideias. Esse dia eu falei para ele, essa ideia me trouxe praticamente 50 mil reais, isso que a gente está conversando aqui agora nessa uma hora. Porque foi uma ideia que ele falou e eu, caramba, esse dinheiro já está comigo, eu preciso só colocar dessa forma para conseguir pegar. Então, você não tem ninguém para conversar, você acha que você fez tudo sozinho até agora, então só você sabe do teu negócio. Você muitas vezes olha só para aquelas possibilidades que as outras pessoas estão fazendo e não cresce. Por isso que a grande maioria das empresas e profissionais vão ter um limite e achar que estabeleceram um conforto. Está estável agora. Você está diminuindo de tamanho, provavelmente. É isso que você falou, assim, eu mudei de área, né? Eu vim da indústria, do comércio e fui para a área da educação, né? Com a escola que eu tenho hoje, de inglês. Então, assim, e eu falo com todo mundo que se depois que eu comecei a observar mais a questão do digital, como que estava evoluindo, o que as pessoas faziam, né? E eu percebi que se eu tivesse olhado muito para o mercado de professores de inglês, principalmente, o autônomo ali, é, é, eu teria acabado, vamos dizer. E eu não estou falando isso da boca para fora, porque no meio disso nós passamos por uma situação que foi a pandemia, né? E, e, mas as pessoas procuram repetir muitas as coisas que eles veem. E aí surge essa coisa, é difícil, não dá certo, não, eu não consigo fazer isso, justamente porque
o que a gente fala aqui sobre a mentoria não é simplesmente entregar o mapa da mina, é entregar uma jornada que funciona. E às vezes a gente estar junto com a pessoa, a gente ajuda ela a sair da caixinha ali, que é igual você falou. Uma ideia às vezes traz 50 mil, traz 100 mil, traz 10 mil que seja, né, para um negócio. Mas um negócio ele existe justamente para gerar lucro, né? Não é simplesmente para você falar que é empresário ou para você falar que tem o seu negócio e trabalha do jeito que você quer. Ah, eu tenho meu próprio negócio, então eu não tenho patrão, eu não tenho ninguém para encher o saco. Não, você precisa, né? Você precisa seguir algumas regras para que o seu negócio prospere, para que você tenha a tranquilidade, para você tenha a clareza para o caminho que você quer trilhar, né? O que você quer conseguir com isso? E aí é onde que a gente fala, né? A importância da gente estar junto. Por quê? Porque simplesmente nessas conversas aqui tem muita gente que às vezes dá o feedback para nós, né? De, nossa, clareou, nossa, eu estava fazendo tudo errado, eu estava pensando. E é onde que a gente vai fazendo correções. Porque hoje, há um tempo atrás, você também tem essa experiência de você precisava tocar o seu negócio por instinto, né? É aquilo ali e pronto. Hoje a gente abre o celular aqui, abre uma live e começa a trocar ideia com pessoas que podem nos ajudar. Então, isso é muito importante para o que a gente estava falando. Por quê? Porque não adianta você querer estar no mesmo lugar daqui a um ano, daqui a 6 meses, com a velocidade que as coisas estão mudando, com a evolução que as coisas estão tomando, né? Porque hoje, e essa evolução não vai diminuir. O que a gente tem visto é as coisas acelerarem, né? E entender que esse movimento, ou você entra nele e começa a fazer sua parte ali, ah, é difícil, é coisa, tem que pedir ajuda, tem que pagar, tem que tá envolvido, né? Tem que estar buscando aprender. E assim que faz, né? Que a gente cresce, a gente sai da zona de conforto, sair do que a gente está ali, do nosso mundinho. Porque quando a gente está focado em alguma coisa, em um furo, eu brinco, né? Em um furo na parede, você só consegue enxergar aquele furo. Cara, e assim, como o nosso cérebro ele tenta no máximo economizar energia, você não consegue descobrir os erros sozinho. Não quer dizer que eu e você a gente resolve tudo sozinho porque a gente mentora negócios. A gente precisa de mentores para ajudar a gente a olhar também para o nosso negócio de uma forma mais ampla, porque o seu olhar em algo não é o suficiente. Você sempre vai precisar de ajuda de outros olhares para que você possa enxergar novas possibilidades. O maior erro das pessoas realmente é achar que aquilo que elas estão vendo é a máxima. Vem outra pessoa te dar uma ideia, você fala, caramba, como é que eu não vi isso antes? Então, não é que uma pessoa é superior a outra, ou isso ou aquilo, é porque realmente precisa de um olhar novo para o negócio, para olhar para as novas possibilidades. Eu vi também, Túlio, uma pessoa eu fiz uma reunião, e antes de fechar, a pessoa falou assim, eu queria fazer um teste antes. Cara, ou você vai lá no trampolim e pula de cabeça, porque pezinho na água não sai do lugar, não. A maioria é pezinho na água. Se você quer ser a maioria, ou se a pessoa for na ponta do trampolim e pular. A atitude do cliente é outra. E eu falo com toda a certeza do mundo. Todas as pessoas que pagaram para mim à vista tiveram mais resultados que as outras. Todas. Se comprometeram mais com aquilo que elas estavam fazendo. Então, ao longo do tempo, eu fui cortando algumas formas de pagamento. Tá dando. Mas isso que você falou na semana, na semana passada mesmo, eu estava com um oftalmologista aqui e
e estava elogiando para ele a nova estrutura que ele estava lá. Ele saiu de um lugar onde atendia ele mais uma pessoa com as secretárias. E hoje, aí ele brincou comigo assim, mas não é fácil ter 26 pessoas dependendo de você, não. Eu falei, pô, né, parabéns, porque realmente não é fácil. Mas aí depois a gente foi estendendo a conversa e ele me contando que ele tinha consultoria, que ajudava também, que ele estava com pessoas assessorando, porque o salto foi muito grande que ele deu, e por mais que as pessoas acreditem, é um ramo que não tem dificuldade, né? É, quem dera, né? Se fosse assim, mas a gente vê a responsabilidade que a pessoa, que o empresário, porque ele não é só um oftalmologista, ele é um empresário que entendeu que ele ajuda pessoas, né, na parte aí do ocular, para realmente ter uma estrutura que atenda todo mundo, que pode atender mais pessoas com melhor conforto, com mais segurança para essas pessoas. E o que eu queria falar era, ele está com 8 consultorias tocando o negócio. E aí uma das frases que ele usou foi justamente isso. Ou você investe no negócio, não dá para brincar. E ele falou dessa maneira. Ou você investe ou você para. Porque porque não dá para ficar, eu vou contratar, acho que eu vou contratar esse serviço aqui e vamos ver o que que vai dar, vamos ver o que que essa pessoa vai me falar. Não, o cara subiu o jogo dele totalmente para muitos funcionários, para uma estrutura robusta, equipamento de ponta, e para isso ele tem que trazer, ele não trouxe só uma, porque existe consultorias com estruturas também, e ele trouxe oito empresas diferentes olhando para o negócio dele. Será Olha que aí. ele está simplesmente rasgando dinheiro, né? Ou será que isso está trazendo mais retorno para ele, né? E não é à toa que ele me contou. Hoje ele é a melhor estrutura nessa área do estado de Minas Gerais, né? Eu estou em Minas Gerais. Então, assim, você vai vendo que as pessoas vão chegando em patamares, e é muito fácil para quem vê de fora falar assim, mas a área dele não tem dificuldade, as pessoas precisam, e é muito fácil. Vai viver na pele, né? E é justamente onde que a gente entende essa dificuldade de quem está jogando o jogo, e saber que nós precisamos de uma outra visão, nós precisamos de ajuda, nós precisamos estar em ambientes. Ontem mesmo um rapaz falou que ele entra em mentoria justamente para vender a mentoria dele, porque em cada mentoria que ele vende projetos, né, que pagam a mentoria que ele está, e ele aprende, ele vai para o próximo nível e o jogo não para, né? Isso também eu achei bem interessante. A gente sabe que quando a gente está numa comunidade, a gente está com pessoas indo na mesma direção, e todas as pessoas que estão ali dentro têm necessidades, têm oportunidades de fazer negócio com todos nós. Com certeza. E assim, não existe outra forma. Ou você coloca dinheiro no negócio, ou você vai ficar onde você está para menor, né? E a cada ano tudo vai ficando mais competitivo, até por causa dessa informação mais fácil também, né? Igual você comentou ali, eu quando abri o meu negócio, e você provavelmente foi na unha também, foi no vamos ver o que vai dar e como que a gente vai fazer, a gente vai descobrir no meio do caminho, né? E com certeza foi bem mais difícil do que a gente imaginava. Para mim, pelo menos, foi muito mais difícil do que eu imaginava. Só que hoje, com a quantidade de informações que você vê aí, a questão é que vai ficar tudo mais competitivo também. E se você tá aí, por exemplo, qual foi a última vez que você pagou conhecimento? Qual foi a última vez que você pagou para aprender, né? Aí tá todo o seu resultado, dá para saber sua realidade.
Tem pessoas que falam assim, me diga com quem tu andas que eu te direi quem tu és, né? Eu falo assim, me diga quanto tu investiu na tua empresa que eu te direi qual é o teu lucro. É bem isso. É bem isso. Não tem como crescer, né? Não tem como, igual você falou de início, né? E o tema da live aqui até é transformando ideias em negócios, é porque a gente vê pessoas, sempre que a gente conversa, todo mundo tem ideias, né? Todo mundo, que eu gostaria. E eu até queria pegar o gancho lá de trás, quando você falou assim, dívida não se resolve com dinheiro e negócio não se faz só com dinheiro também. Porque as pessoas precisam tirar essas ideias da cabeça e colocar no papel e ver como que pode viabilizar para realmente transformar em negócio. E negócio é lucrativo, né? É difícil? É difícil? Depende, né, da forma com que você vai conduzir. Você pode fazer tudo sozinho, você pode tentar fazer tudo, abraçar o mundo, ou você pode ter ajuda, pode ter quem te dá o direcionamento, te mostra que se você for por um determinado caminho, você é, tende a ser mais difícil, a ser mais doloroso, né? Ou você pode fazer com que aquilo ali você encurte o seu caminho, né? E aí você ter um negócio sólido, onde você não tá fazendo ali só para falar que tem um negócio. Você fazer o seu negócio, tirar a sua ideia da cabeça e transformar ela em algo concreto que vai te trazer lucro, porque todo negócio, né, o objetivo final é dinheiro no bolso, não é ficar falando números. Porque eu faturo muito, mas tem muitas empresas faturando muito e quebrando, né? Justamente por quê? Porque não, às vezes por falta de informação, às vezes por tá pegando um caminho errado, né? A gente vê muito isso aí na vida real, né? É. E o faturamento não quer dizer o lucro, né? Eu trabalhei em mercado e na época tinha uma marca de bolacha que surgiu e começou a crescer, crescer, crescer. E chegou um tempo do nada, pum, quebrou. Eu na época não soube o que era e depois de um tempo, era uma cidade próxima aqui da minha cidade, eu conheci o pessoal que foi dono lá. E o que eles me falaram? Eles começaram a crescer e eles tinham uma meta de criar uma bolacha nova, né, por ano. Mas de repente um dos sócios lá falou: não, a nossa demanda está alta, a gente tem que começar a criar mais a cada 6 meses. E ele convenceu os outros dessa ideia, mas todos ali de dentro só, eles não pegaram ninguém de fora para olhar para aquilo. E aí o que aconteceu? A empresa criou uma variedade de bolachas. A empresa não tinha capital suficiente para sustentar as vendas, porque eles fabricavam e tinham que vender aquilo parcelado. E aí chegou no momento que eles não conseguiam mais entregar os pedidos. E aí as pessoas já estavam acostumadas com aquelas variedades e não queriam comprar diminuindo. Vamos comprar só 2 tipos. E aí cortaram as compras da bolacha e eles quebraram. Então, a expansão da empresa necessita alguém de fora. Eu entendo tudo. Não, não. Você vai se atropelar porque você está tendo uma só visão do seu negócio. Mesmo que sejam 3, 4, 5 donos da empresa. Eles estão vendo de dentro da empresa a situação. Se você quer crescer, se você quer abrir um negócio, você precisa ter uma pessoa dentro e uma fora, que eu falo uma empresa, né? Para que você não fique preso às suas ideias, ao seu potencial, como se é só, tá vendendo é o suficiente. Não é só isso. Precisa ter cálculo, precisa ter números, precisa ter previsão de investimento, porque a expansão da empresa pode fazer com que ela quebre. E isso me lembra muito assim, um negócio também, quando você tem a ideia, você pensa no modelo de negócio que vai ser mais lucrativo. Existem modelos e as pessoas às vezes querem partir para esse modelo de negócio que requer mais investimento e uma margem muito pequena, e aí quando
quando bate de frente, às vezes, com outras empresas maiores, acabam quebrando, né? Que é igual você falou de mercado. As empresas de varejo, comércio em geral, né? Às vezes tem uma margem muito pequena e a pessoa entra. Mas você pode pegar a sua ideia e transformar ela num negócio mais lucrativo. Se você trabalhar melhor o modelo de negócio, que você fala muito a questão de vender somente um produto, fazer somente uma oferta, né? Aonde que você vai chegar com isso? Qual que é o seu limite? Você talvez está limitando o seu crescimento. E depois as coisas não dão certo, não foi porque é difícil ou não tem como fazer. É porque uma visão míope daquilo ali, onde você falou assim, aquela visão só interna, aquela visão só para dentro do negócio, é, não te permitiu visualizar uma perspectiva que pudesse te fazer vender mais, ter mais lucro, né? Estruturar seu negócio melhor, entre outras coisas. Isso é muito Exato. importante. Concordo total. E acho que o pior ponto de vista é um só. Esse é com certeza o pior ponto de vista que você pode estar. Tudo tem vários ângulos, eu aprendi isso, não só em visualizar situações do dia a dia, mas realmente em perceber aquilo que eu já fiz, né? Já aconteceu comigo, por exemplo, eu olhar para algo e não estar vendo nenhum problema naquilo, mas quando você conversa com outras pessoas, você vê que tem um problema ali. Então você realmente vai precisar sempre estar atento a outras pessoas te falarem sobre algo, a outras pessoas também passarem o ponto de vista delas. Não é você duvidar do seu, mas é analisar realmente se aquilo não faz sentido. Será que isso faz sentido, né? Muitas vezes eu falo assim, a crítica, são pequenos comportamentos que transformam lá várias pessoas conversando. Porque assim, ó, a crítica, ela nem sempre é ruim, mas a maioria das pessoas se ofende com ela. No digital você vai aprendendo, fazendo anúncio, vai aparecer tudo que é tipo de comentário lá. E eu não sei se eu comentei com você já uma vez, o título da minha live era Como Lotar a Sua Academia, né? E eu gravei esse anúncio dentro da minha academia. E uma pessoa foi e escreveu assim: você está com a academia vazia me ensinando a lotar, né? E aquilo na hora assim eu dei risada. Eu falei, realmente, né? Eu tô dentro da minha academia vazia, né? Porque tava pensando mais no áudio, mas falando de lotar a academia. Então realmente ele tinha razão naquilo, né? Então se a gente começa a ser aquela pessoa que não escuta ninguém, que acha que todo mundo tá falando por inveja, por mal, você provavelmente dentro da tua empresa é a mesma coisa. Você não aceita ninguém falar, acha que ninguém pode te dar ideia, nenhuma visão vai te ajudar a crescer e aí você vai realmente parar e diminuir de tamanho logo em seguida. É isso que você falou, é o que a gente está falando aqui, né, o tempo inteiro. A visão sua gravando um anúncio dentro do seu negócio, estava pensando alguma coisa, e aí veio uma pessoa de fora que não tinha nada a ver, entre aspas, poderia ser um potencial cliente, e fala, olha, né, eu enxerguei dessa forma aí, isso que você falou, né? E é Exato. justamente isso, né? Você corrige e muda seus resultados com um simples ajuste de uma pessoa que deu uma outra visão, que na verdade é a visão da pessoa que você. E fazia sentido, né? E daí eu pensei, falei, pô, eu tava pensando no áudio, né? Realmente né, na academia cheia. Depois eu fiz isso, porque foi válido, né? Me ajudou. Agora, quem não está aberto a pequenas ideias não vai estar aberto a grandes ideias. E daí é onde trava e onde a gente comentou lá no começo que a maioria das empresas cresce e trava. Para. Tem potencial para 10 vezes mais, mas fica aqui por causa desse tipo de comportamento que parece ser só um detalhe. Não é. É muito importante. Exatamente. Você quer. Vamos falar da comunidade, né? Da oportunidade. E né, a gente está convidando o máximo de pessoas aí, a gente faz as lives.
para as pessoas estarem próximas, né? A gente fazer as aulas, trazer isso tudo que a gente fala aqui, a gente só consegue trazer também quando a gente está mais próximo da pessoa, né? E as pessoas trazerem dúvidas pontuais, dificuldades, desafios, justamente para atingir esse patamar, continuar expandindo, destravar mesmo. E aí, para fazer parte dessa comunidade, é um valor simbólico aí para membros fundadores de R$ 29,90 por mês, né? E você ter acesso a muita coisa para a gente tá junto construindo, né, o seu negócio, tá construindo vários negócios e também até as pessoas, né? Como você falou no início, a gente começa falando de negócio e acaba falando também de vida pessoal, de travas pessoais aí, dificuldades, né? Que a gente sabe que negócios são feitos por pessoas. E o que mais a gente lida aqui são com pessoas querendo evoluir, né? Não tem como você desvincular um negócio, principalmente o pequeno negócio, de quem está à frente, de quem está tocando, né? Então, É uma ajuda muito grande que você pode ter acesso por um valor muito simbólico, que é a gente está iniciando essa comunidade, a ideia é a gente criar um ecossistema dentro dessa comunidade, atendendo várias necessidades, né? Mas de início é o alinhamento mesmo da sua vida pessoal com a vida profissional para que você não tenha um crescimento e depois diminuir de tamanho. Então, se você não agregou nada, se você não investiu em conhecimento nos últimos meses, tá aí uma oportunidade. Siga o perfil Instituto Ponto Destrave, eu coloquei ali nos comentários, e você vai ter mais informações lá também. é isso. E precisando, chama a gente, né, nos nossos perfis aí, a gente vai conversando e a gente quer ver o máximo de pessoas destravadas aí. Isso aí, qualquer dúvida é só chamar a gente. Valeu, Túlio. Valeu, Simone. Um abraço. Tchau, tchau.